Mas e você, Connor? Parece humano, sou humano, mas o que você é, afinal? Existe um gênero muito interessante e que ganhou muita relevância no mundo dos jogos nos últimos 10, 15 anos, que são os Choice-Based Games, ou Choices Matter. Nada mais são do que aqueles jogos onde, dependendo das escolhas que você fizer, o desenrolar da história e também o seu final podem variar drasticamente. Esse tipo de jogo se diferencia também porque o fator das escolhas é parte fundamental da gameplay em si, e não apenas um recurso narrativo, então elas de fato importam. Os exemplos mais famosos desse gênero são provavelmente a franquia The Walking Dead, da Telltale, Heavy Rain, Life is Strange, e claro, o jogo do qual eu vou falar hoje, que é o Detroit Become Human. É aquele jogo com um médico bonitão do Grey's Anatomy, e também com aquela moça bonita loira do menu que faz os adultos solitários chorarem. Espero que seja bem. Eu sei que às vezes fica difícil, mas estou com você. Há muito tempo eu tinha vontade de jogar o Detroit, e apesar de não achar tão interessante essa temática de androids, futuro distópico, esse tipo de coisa, esse jogo em particular sempre me chamou a atenção. Então eu evitei ao máximo spoilers ou qualquer informação que pudesse influenciar minhas decisões durante o jogo, e daí eu fui pra lá sem saber praticamente de nada, mas com a mentalidade de fazer uma espécie de roleplay, de modo a tentar interpretar o que eu acho que seriam as posturas de cada personagem diante daquela situação. Caso você não saiba, ou nunca tenha jogado a história de Detroit, você passa no futuro onde os humanos conseguiram desenvolver androides biosintéticos super inteligentes, né, que são seres obedientes e capazes de realizar todo tipo de tarefa. Então, dessa forma, aqueles trabalhos mais perigosos, ou entre aspas, menos importantes, foram atribuídos aos androides, como lixeiro, limpador de janela, guarda, esse tipo de coisa. Na história, a gente vivencia a perspectiva de 3 androides, com contextos e objetivos completamente diferentes, formando assim, no caso, 3 storylines, que até certo ponto são separadas, mas em determinada parte do jogo se juntam. O Connor, ele é um agente androide, né? Utilizado pelas forças policiais. O seu objetivo é investigar um estranho fenômeno que vem ocorrendo, onde alguns androides apresentam assim, defeito e passam a agir de uma forma estranha, meio que se comportando como humanos, né? Cometendo homicídios e alguns atos de insanidade. Inicialmente, ele aparenta ter a história mais simples entre os 3 androides protagonistas, mas essa é uma suposição errada, que é constantemente, assim, você é constantemente desafiado pelo Sargento Hank na sua relação com ele, que é um policial velho, né, cheio de arrependimento e que guarda muito rancor contra os outros, mas que, assim, aparenta ter motivo para isso. Ele supostamente tem um passado amargo e doloroso. O Marcos ele é assim como se fosse um androide particular, um mordomo, né, digamos. Ele era responsável pelo cuidado e bem-estar de um famoso pintor, que ele já estava em uma idade muito avançada, né, que é o Carl. A história dele, ela começa de fato assim, depois que ocorre um incidente envolvendo o filho desse pintor, onde o Marcos ele acaba sendo, assim, ocorre um conflito na casa desse pintor, do Carl, e quando a polícia chega eles confundem tipo assim, eles entendem que a culpa do que ocorreu ali foi do Marcos. Então ele acaba sendo descartado e quase destruído, né? Eles tentam, mas ele acaba sobrevivendo. A narrativa dele é provavelmente a mais complexa e ambígua do jogo. Assim, não existe certo ou errado, mas você meio que se questiona sobre o que você está fazendo. Porque ele é meio que ele que dita o rumo principal da história, para qual caminho ela vai seguir. E ele, digamos assim, orienta as ações do Connor, praticamente. O que ele faz impacta muito no andamento da história do Connor. Isso porque o Marcos ele acaba se encontrando com uma comunidade de androides despertos, que se chama Jericho. Daí ele decide se juntar a eles, né? E meio que acaba virando líder e eles decidem iniciar uma revolução pelos direitos dos androides. Essa é basicamente a história dele. A história da Kara, assim, eu diria que é provavelmente a mais fraca das 3. Pois ela é a que trata desse tema
de forma menos relevante, eu diria. E, assim, é com mais emoção, mas é menos relevante. Então ela, assim, é menos importante pra progressão da história, né? Só que, assim, ela ainda tem seu valor narrativo, tá? A Kara, no caso, ela é uma androide doméstica. E ela é, assim, responsável por zelar pela casa, fazer os afazeres diários, lavar louça, limpar. A gente já conhece, né? O capítulo dela começa após ela ter sido buscada numa loja de reparos pelo dono original, que é o Todd. E ele, assim, é claramente um homem violento e perturbado pelo passado dele. O jogo deixa isso bem claro. Assim, o jogo faz você entender muito rápido que foi o Todd que machucou a Carol, danificou o aparelho, né? O Android. A linguagem visual dele ele é muito específica. Que ele é uma pessoa perturbada, provavelmente alcoólatra e violento. A maneira como ele se porta, como ele fala, a linguagem corporal dele, sempre agressivo. E daí quando você entra na casa dele, né, você percebe que ele tem uma filha chamada Alice. E daí tem uma historinha lá envolvendo o Todd, a Alice, a Carol despertando naquele momento para tentar proteger a Alice. Supostamente foi, assim, você supõe que talvez uma situação parecida que tenha levado o Todd a danificar a Carol anteriormente, né? E a partir daí você inicia a jornada da Carol para proteger e zelar por essa criança. E assim, cada androide tem um motivo diferente para despertar. Pode ser raiva, medo, um instinto protetor, senso de justiça. E algo que eu percebi, não sei se é necessariamente uma regra, né? Mas o motivo que desencadeia o despertar desse androide parece meio que ser a bússola moral dele a partir daquele momento. Como se um novo propósito tivesse sido adicionado às suas funções. Então, por exemplo, a Kara, ela não tem muito interesse na revolução e no direito das máquinas, igual o Marcus. A única coisa que ela quer é proteger e cuidar da Alice, como se fosse a filha dela, certo? Então fica claro a partir daí que o jogo ele te apresenta 3 linhas narrativas. Então, cada uma, assim, elas lidam com o mesmo tema, mas de forma distinta, o que eu acho bem interessante. E pessoalmente, das 3, a que eu menos gostei foi a da Carol. Isso é, né? Até certo ponto. Mas a gente ainda não chegou lá. Mas bem, continuando. Durante a gameplay, cada storyline vai te apresentar diferentes escolhas e diferentes dilemas morais. Mas de forma simplificada. Não são tantos caminhos. Você pode ser um androide bom ou um androide mau. Eu coloco entre aspas porque esses dilemas eles se aplicam apenas em situações que envolvem humanos, de certa maneira. Assim, é como se os androides entendessem que eles não devem fazer mal aos humanos. É algo estabelecido na sociedade. Como se fosse da natureza deles. Então, assim, ocasionalmente você tem que escolher entre machucar ou não alguém, enganar ou não, roubar ou não. Isso é relacionado a humanos, né? E esse conceito ele é bem constante na história. A única exceção que eu diria é que ocorre com o Connor. De certa maneira, dentre os 3, o Connor é o que tem... Ele é o que representa mais, assim, o lado das máquinas. Ele é o mais androide e menos humano dos 3. Tanto que ele é o último a despertar. O despertar dele é o último dos 3. Assim, é como se a sua missão fosse a prioridade total. Então ele não hesita em nenhum momento de utilizar métodos meio, assim, imorais, sabe? Contra outros androides. E sempre é uma opção com o Connor. Você vai interrogar? Você pode agir de forma violenta e bruta com os androides. Você pode fazer isso, não tem problema. Então assim, pra mim isso torna ainda mais interessante a humanização dele. Porque ela ocorre em interação com outros androides. Ela é diferente do Marcus e da Kara. Porque o Marcus ele vai despertar quando ele vai proteger o Carl. A Kara desperta quando ela vai proteger a Alice. O Connor, não. A dele é mais gradual e ela ocorre em interações com androides. Ele constantemente se vê confrontado em situações que ele tem que escolher entre priorizar a missão dele ou poupar a vida de um androide, por exemplo, ou assim, zelar pelo bem-estar dele. Então, por exemplo, um androide que tem respostas vai fugir. Você pode dar um tiro nele, ou não. Ou você vai numa reunião com o desenvolvedor, com o criador dos androides. E aí ele fala assim, você dá um tiro na cabeça desse androide, desse ser sem vida, e eu te dou as respostas que você quer. E você pode escolher ou não fazer isso, entendeu? O que você vai priorizar? A sua missão, a informação que você precisa para continuar no jogo? Ou a vida daquela androide?
que é apenas uma máquina. É assim que você define a história do Connor, como que você vai vê-los. E esse conflito vai crescendo à medida que a investigação avança, né? E a gente consegue mais respostas. E aí o Connor, sem perceber, ele começa a passar a sentir empatia, a enxergar os androides como seres vivos e conscientes. E isso mesmo antes de enxergar a si mesmo como tal. Então, assim, é muito interessante. É o conflito mais legal a se jogar, assim, na minha opinião. E as interações com o Hank, elas tornam isso ainda melhor, porque a impressão que dá é que o Hank percebe isso muito antes que você tá conflitado. Ele te questiona toda hora, ele fica te desafiando. Tipo assim, Connor, você não sente nada? Você não sente medo da morte? Você é realmente só uma máquina, sabe? Ele fica toda hora tocando nessa tecla quando você tá jogando com o Connor. É muito legal. Assim, o jogo levanta a questão do que significa ser humano diversas vezes. E, sinceramente, eu não sei se há uma resposta certa. A tendência é que, assim, é que você jogador, vai expressar os seus valores pessoais através dos personagens. Então, meio que você pode fazer tudo aquilo que você acha justificável. Eu decidi, como eu não sabia nada da história, eu decidi tentar fazer um roleplay. Caso você é uma pessoa que não é muito do mundo dos jogos, ou não conhece o gênero, não sabe o que é isso, um roleplay basicamente significa que eu interpretei o personagem de uma certa forma. Eu não joguei, assim, eu não fiz as escolhas que o Felipe faria, eu pessoalmente faria. Mas que provavelmente um androide naquela posição, recém-desperto, faria. E é claro, isso alinhado ao propósito de cada um. Então, por exemplo, jogando com a Kara, eu sempre tentei ao máximo evitar situações de conflito, porque ela não é um androide que foi feito pra isso. Eu sempre optei por fazer as escolhas que priorizavam a proteção e cuidado da Liz, porque foi isso que fez ela despertar. Então, quando eu tinha alguma situação de risco, eu sempre fugia, sempre me escondia, sempre tentava evitar, assim, o confronto, nunca partia pra briga, né? O Connor, ele é um dos modelos mais recentes de Android, então ele foi o último a despertar. Então eu procurei abordar ele dessa maneira na maior parte do jogo, mais máquina do que homem, sabe? Sempre racional, sempre priorizando a missão. E assim, ocasionalmente haviam relapsos e hesitações, em momentos que eu sabia que eram mais importantes, porque fica bem claro quando um momento ele é significativo ou não. São escolhas muito pontuais, assim. Por exemplo, o Hank tá pendurado no telhado. Você vai salvar ele ou você vai perseguir o androide? Esse tipo de coisa. É muito fácil decidir ele. E pra mim essa foi a parte mais interessante. Novamente, por conta da relação com o Hank. Aí conforme você vai jogando, você vai descobrindo sobre o passado do Hank, que ele era um policial muito brilhante, talentoso, teve sucesso muito rápido na carreira, mas que isso tudo foi interrompido, né, pela morte do filho dele, o Cole, quando ele tinha 6 anos. Então assim, isso meio que manchou a carreira dele e ele virou essa pessoa deplorável que você conhece no jogo, velho, alcoólatra e tal. Com o Marcos, né, eu joguei com ele sendo um androide que opta por protestar, só que de maneira pacífica, né? Você tem meio que 2 caminhos com ele. Você pode agir de uma forma mais violenta, de certo modo, revoltada, ou de forma pacífica. Isso porque, assim, o Marcos, ele, de certa forma, pra mim, eu vejo ele como alguém que condena a violência e ele julga os humanos de forma, assim, com respeito e dignidade. Porque o seu criador, o Carl, que era o seu antigo dono, né, no caso, ele meio que o ensinou dessa maneira. O Carl, ele era uma pessoa super gentil com o Marcos. Ele procurava despertar no Marcos esse lado mais humano, incentivando ele a pensar por conta própria. Então eu acho que essa relação que ele tinha previamente com o Carl justifica ele agir dessa maneira, pra mim, no caso. E sendo bem honesto, mesmo assim, essa narrativa ela foi bem difícil de fazer, porque a comunidade dos androides lá, Jericho, ela tende a ser mais inclinada a utilizar métodos violentos nessa busca por revolução. Eles são muito impulsivos. Eu sempre tento optar por conflito, assim, como a primeira solução para os problemas deles com os humanos. Então, se está numa situação que tem 2 humanos que vão descobrir que vocês estão fazendo algo errado, você pode, por exemplo, se esconder, fugir, você pode sair correndo, mas aí algum androide vai falar assim, não, vamos matar eles não podem saber o que estamos fazendo. E você tem essa opção, você pode ir na onda deles, ou você pode, tipo assim, fazer a sua escolha, mandar todo mundo se esconder, só que eles vão ficar chateados, saca?
Então, é uma decisão que você tem que fazer na hora. E o jogo te dá poucos segundos pra fazer isso. Então você tem que estar muito ligado quando isso acontece. E assim, sendo bem honesto, eu acho até difícil julgar essas atitudes que os androides têm em relação aos humanos, porque a maioria deles desperta por questão de abuso. Todos eles são meio traumatizados porque eles foram abusados, maltratados, tentaram destruí-los. E assim, apesar dessa pressão, eu fiz questão que o Marcos fosse um androide compreensivo e com compaixão, para ambos os lados. Né? Então eu quis que ele representasse a ponte entre os dois mundos, dos humanos e dos androides. E assim, pontes, elas são construídas com cooperação, não com conflito, certo? Então, por isso que eu fiz isso. Conforme a história progride, você acaba sendo hipnotizado pelo charme desse gênero de jogos, sabe? Você acaba se apegando emocionalmente aos personagens, às histórias, entendeu? Você tá jogando com a Kara, você realmente passa a se preocupar com o bem-estar da Alice. Você fica com medo de alguém, assim, em alguma cena você errar e dar algum problema, ela se machucar. Jogando com o Marcos, você realmente passa a se importar com aqueles androides da Jericho. Você vê que eles sofreram, sabe? Você compra essa história deles. Tem uma androide que ela é meio que um interesse amoroso do Marcos, e ela era uma androide garota de programa, entendeu? E é muito pesado pra ela te contar isso. Então quando você descobre, você fica, caramba, tipo, obrigado por confiar em mim o suficiente pra falar sobre isso, sabe? Você se importa. Existe a exceção, né? Como na maioria dos casos, que é o Connor. O sentimento com ele é um pouco diferente, eu diria. Porque assim, a gameplay do Connor é investigar os casos de androides despertos, né? Essas ocorrências. Então chega uma hora que você tem que investigar a si mesmo, basicamente, os outros dois personagens. Então, dependendo do que você fizer com eles, você vai influenciar a opinião que o Connor tem deles, de si mesmo, de você. É difícil. Por exemplo, se você tá usando o Marcos e você vai fazer um protesto e você age de forma violenta, ou vocês vão roubar peças para androides e você mata dois humanos, quando o Connor for te investigar, ele vai entender, ele vai ter uma opinião que você é um androide violento, um androide perigoso. Agora, se você faz de forma pacífica, a tendência é que o Connor te veja dessa forma, um androide pacífico, certo? Que não é uma ameaça, por assim dizer. E por conta disso, às vezes eu tinha até um pouco de receio de avançar na missão, na investigação, né, com o Connor, porque no fundo você sabe assim, você tá jogando e você percebe que uma hora ou outra você vai ter que confrontar os dois personagens. E você meio que vai ter que tomar um lado. E você tem que decidir o que você vai priorizar na história. Então, por exemplo, se você vai ser confrontado, você vai priorizar a revolução dos robôs ou a investigação do Connor? O que você vai fazer? Né? Aí, por outro lado, também, né? É negativo nessa parte, na minha opinião. Mas negativo de um jeito bom, é claro, né? É um mal necessário. É um conflito que o jogo te obriga a fazer. Mas, por outro lado, jogando com o Connor, você passa, assim, cada vez mais se interessar pela humanização dele. Então, ao mesmo tempo que dá um pouco de receio, você fala, nossa, tomara que, tipo, chegue logo essa parte, eu quero ver como é que vai ser com ele, né? E, sim, é muito interessante a humanização e a relação dele com o Hank, né? Você passa a gostar do Hank, igual você gosta da Alice e dos outros androides. Você passa a temer por ele. E fica muito óbvio que uma amizade está se formando. Ou, eu diria até mesmo assim, uma relação de pai e filho. Isso depois que você descobre sobre o Cole. E, tipo assim, é legal porque o Hank, ele é recíproco, sabe? Ele parece que ele também se importa com você, com o Connor. E com o seu desenvolvimento como o personagem, assim. Com o crescimento dele. E também com a segurança. Porque o Connor, dos 3 androides, ele é o único que pode morrer. Assim, ele é um androide que quando morre, ele volta com um novo modelo, com as memórias dele sendo transferidas. E daí isso é meio perturbador pro Hank. Ele fica tipo, cara, você voltou? Como assim? E ele fica chateado toda vez que você morre, mesmo sabendo que você vai voltar, sabe? Comigo aconteceu uma vez só, na missão de interrogatório. Eu fiz besteira lá, eu morri. E daí quando eu voltei, o Hank ficou, meu Deus, Connor, você tá vivo? E tipo, assim que esse apego é formado, essa ligação, essa conexão com os personagens secundários, o jogo ele se transforma numa experiência completamente diferente, sabe? Esse jogo depende disso pra ser bom. Esse tipo de jogo, ele depende que você se importa. É o que transforma ele num jogo foda. Sabe, você sente medo, ansiedade, culpa e empolgação por todas as decisões que você precisa tomar.
E, tipo, dá muito medo de fazer algo errado. É muito grande o receio. Porque você sabe que as consequências podem ser desastrosas. Sabe? O jogo ele não tem medo nenhum de matar um personagem, dependendo do que você escolher, sabe? A história não vai parar por conta disso. Tipo, não tem um destino, um final, entre aspas, errado. Sabe? Por exemplo, a Carrie e a Alice. Você pode literalmente fazer as duas morrerem na primeira missão, na casa do Todd. Só por jogar errado. Não, assim, errado entre aspas, né? Só por você jogar de uma certa maneira que vai levar a isso. E a partir daí, a história vai ser somente com o Connor e com o Marcus. Toda a storyline envolvendo a Kara e a Alice não vai acontecer. Elas não vão influenciar em nada na história. Aí você vai atingir um outro final, óbvio, né? Então, assim, as consequências elas são imprevisíveis. E na maioria das vezes elas são sérias. Um outro exemplo. Tem uma missão onde os androides da Jericho... Isso aconteceu comigo, né, no caso. Você, junto com os androides da Jericho, você tem que invadir um prédio de um jornal. Pra passar uma mensagem pra sociedade, assim, sobre a luta dos androides. E nessa missão tem um momento onde você tem que passar num corredor e tem 2 guardas. E aí os androides, eles falam, tipo, não, vamos matá-los. Eu falei, não, pô, eu sou um androide do bem. Eu vou fazer de forma pacífica. Vamos falar com eles. O foda é que, tipo, os 2 miseráveis, eles reagiram instantaneamente quando a gente apareceu. E eu falhei, tipo, tem um negócio chamado Quick Time Event. Você tem que apertar um botão ou fazer um clique do mouse ali de um certo jeito, e tem que ser muito rápido. E se você errar, dá alguma merda. E eu falhei nesse teste. Porque eu falhei nesse teste, um dos nossos androides aliados tomou um tiro. Mas, tipo, não foi um tiro na cabeça, ele tomou, tipo, um tiro no ombro, e ele ficou ferido. Não foi nada sério, fatal. Mas por conta desse ferimento, tipo assim, quando a gente foi acabar a missão, a gente foi fugir do prédio, esse androide ele tava meio debilitado. E aí, quando os outros policiais apareceram, ele não conseguiu fugir, porque ele tava machucado. E daí ele ficou pra trás. Eu perdi o personagem secundário, ele ficou pra trás. Aí, tipo, isso implicou em muitas coisas. Por exemplo, quando o Connor foi investigar, tinha esse androide pra trás, pra ele, como evidência. Normalmente, talvez não tivesse. E aí eu teria outro rumo da história. E aí no final do jogo, talvez esse androide estivesse comigo, mas ele não tava, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa acontece muito no jogo. E, por exemplo, isso implica consequências pro Marcus também. Porque a opinião da comunidade, da Jericho, ela vai mudar, dependendo do que você fez ou não. Então eu deixei o androide morrer. Nossa missão foi bem sucedida. Mas agora alguns deles não gostam de mim, entendeu? Sabe, jogar o Detroit foi uma experiência muito boa. Muito boa mesmo. Depois de finalizar, eu vi alguns reviews sobre o jogo. De pessoas que não gostaram da forma como ele aborda certos temas. Como, por exemplo, as inteligências artificiais, comportamento de androides. Ou, vamos dizer assim, pela simplicidade com a qual a revolução é feita, de uma forma meio infantil, assim, muito óbvia, bem e mal, esse tipo de coisa. Sendo bem honesto, assim, eu diria que são só ferramentas narrativas. Eu não encaro ele como sendo um jogo político que demanda de conceitos filosóficos muito complexos. Nada que precisa ser muito elaborado, sabe? É um jogo que ele utiliza da temática de Android, né? Despertar, conflitos contra humanos, para estabelecer essa gameplay de escolhas com consequências. É só temática. Algumas partes elas vão sim ter mais profundidade, né? Partes de trauma, vão ser temas um pouco mais pesados. Mas assim, no geral, eu diria que o objetivo do jogo é plenamente alcançado da forma que ele foi feito, né? É simples e eficiente. Eu recomendo a todo mundo que está assistindo que jogue, né? O jogo é muito bom. Ou se puder, assim, se não puder jogar, pelo menos assista ao playthrough de alguém, sabe? Ao jogo de alguém, né? Zerando o game. Para você ver pelo menos uma linha ali de história. Eu acho que vale muito a pena. É muito bom. É tipo, você vai estar vendo um filme, basicamente. Né? Sobre o final, essa é a parte que eu mais queria escrever sobre, queria falar sobre. Porque assim, da primeira vez que eu zerei, eu consegui, tipo, um dos piores finais possíveis. Sério, uma desgraça. Tava indo tudo bem. Eu tava pra terminar a história. Tava legal, eu tava muito empolgado. Naquele ponto, os meus personagens estavam todos vivos. Todo mundo escapou da Jericho lá, né? Teve um ataque na Jericho, todo mundo escapou e se separaram. Aí cada um tinha uma missão.
A Kara, ela queria ir pro Canadá com o Luther e com a Alice pra eles começarem uma vida nova. Por quê? Porque no Canadá não tem leis contra androides, então eles estavam livres, né, de certo modo. O Connor conversou com o Marcos e aí ele falou: Marcos, eu vou invadir a base da Cyberlife porque ela tem um monte de androides sendo fabricado e eu vou converter eles pra cá e você vai ter um exército, beleza? O Marcos falou: já é, irmão. Enquanto isso, o Marcos falou, né, eu vou ir protestar, porque tinha uns androides de refém lá, num centro, num cativeiro lá no centro. Ele vai fazer um protesto. Aí vamos lá. Começando pelo Connor. Assim que eu entrei no prédio da Cyberlife, 2 guardas vão te levar lá pra onde é que você precisa ir. Aí eu abati os 2 guardas. Tipo assim, porque eles não podem descobrir o que você vai fazer. Então eu matei eles. Aí, tipo, o elevador desceu lá, né? Parou. E o que aconteceu? Tinha 6 guardas me esperando. Por quê? Porque tinha uma porra de uma câmera no elevador e eu não destruí a câmera. Eu não vi. Eu literalmente não vi a câmera. Você tem que olhar todo em volta. Eu esqueci de fazer isso naquela hora. Eu só derrotei os guardas. E daí, tipo assim, eles estão armados, né? Mirando em você. Aí eu desci. Aí, tipo, o Connor até tenta usar um dos guardas como escudo. Pra tentar sair correndo. Então, tipo, não deu. Eu errei os botões e pá, tomei um tiro na cabeça. Pronto, acabou. O Connor morreu. A história dele ali, pra mim, acabou. Porque ele foi o fim dele, na minha história. O Connor morreu. Um tiro na cara. Eu fiquei, tipo, eu larguei o mouse e fiquei, o quê? Pera, o quê? Ele morreu? Nossa, como assim ele morreu? Eu fiquei meio sem reação, em choque. Eu fiquei muito chateado, sério. Aí, tipo, na parte da Kara. Vamos lá, a gente fugiu lá da Jericho, né? Eu e a Alice. Quando a gente tava andando, a gente viu o Luther. Ele ia ser executado, a gente salvou ele. A gente desviou dos guardas ali, fugiu, né? E daí tem uma hora que você tem que fazer uma escolha. Tem 2 caminhos. A gente, no caso, tá indo pra rodoviária pra ir pro Canadá. Então você tem 2 caminhos. O caminho longo, que demora 11 minutos. 13 minutos, se eu não me engano, não lembro. O caminho curto demora 3. Só que o caminho curto que demora 3, ele tem tipo assim, um guarda fiscalizando quem passa. Porra, eu tava morrendo de medo de descobrir que a gente era androide. Porque os caras estavam matando todos os androides. Tipo assim, descobriu que androide, bala na cabeça. Então, um dos 2 caminhos eu escolhi tomar o mais longo, né? Você tem um tempo pra fazer essa missão, que é tipo 20 minutos. E eu não tinha usado mais que 7 minutos pra chegar lá. Eu tinha, sim, tempo. Então eu tomei. O que aconteceu? A gente perdeu o ônibus. Tá, foda-se, né? De boa. E agora? O que vai acontecer? Assim, pra minha sorte, naquele momento eu pensei, né? Caramba, que sorte. Uma pessoa que a gente ajudou numa missão anterior, ela aparece lá e oferece carona pra gente pra uma rota alternativa, que era atravessar o lago, que faz fronteira entre os 2 países. A barco, né? Eles vão bote. Eu falei, beleza, bora, né? Viu o que dá pra fazer. A gente foi lá. Eram vários androides fazendo isso, ela ajudou várias pessoas. E, tipo, durante a travessia, apareceu uma patrulha do exército e começou a deitar todo mundo na bala. Tiro pra todo lado, velho, um por um. Aí só sobrou um nosso. Aí, tipo, você tem que decidir o que você vai fazer na hora. Você vai, tipo, acelerar, você vai pular na água, que por sinal tava, tipo, congelante, pular na água, você quer morrer. Você vai tentar proteger a Alice, o que você vai fazer? Fala, o bot motor, acelera essa porra, vamos embora, tá quase chegando. Resultado, o Luther morreu, tomou um monte de tiro, a Alice foi baleada e o motor do barco foi destruído. Puta merda, velho. Eu, tipo assim, o que o jogo te dá de opção? Você tem que saltar na água, congelante, e empurrar a porra do barco até a margem, né, na esperança de tentar salvar a Alice. Mas infelizmente não dá, ela morre. Aí, tipo, é uma das cenas mais emocionantes, assim, do jogo. Eu achava, até aquele ponto, eu pensava que talvez eu não ligasse muito pra história da Kara. Eu achava ela meio paia. Mas nessa hora eu fiquei, caralho, desgraça. Jogo maldito. E aí depois você tem a opção. Você pode escolher com a Kara se você quer desistir da vida, morrer ali também. Ou se você quer tentar, assim, levantar e continuar a sua jornada nova no Canadá sozinho. Aí eu continuei, né? Pô, todo mundo morreu, eu não vou morrer também, foda-se. Já chegamos? Sim. Conseguimos. Eu te amo, Kara. Também te amo. Também te amo. Aí por fim, após toda essa desgraça acontecer comigo, a única história que faltava eu concluir era a do Marcos. E caralho, lá vamos nós, né? Já deu merda pra porra aqui com todo mundo, vamos ver o que vai acontecer agora.
Durante o protesto, os androides, né, nós fomos cercados pela polícia. Daí o pessoal tenta fazer umas negociações lá, mas dá errado. E aí o Marcos fala, eles vão atacar a gente, seremos esmagados, destruídos. Falei, porra, aqui vai marcar o fim dos androides, né? Eu peguei o fim mais trágico da história, tipo, peguei o pior final, todo mundo vai morrer no meu. Aí tá lá a cena, né? Eles encurralados num canto, impotentes, prestes a ser destruídos. O Marcos já tava machucado. Aí o jogo te dá algumas escolhas do que fazer. Você pode, tipo, se sacrificar, você pode beijar a menina na sua namorada. Aí eu escolhi cantar. Diante da morte, eu resolvi partir com dignidade. Eu não beijei ela porque o romance foi um tópico muito, muito tardio no jogo. Então eu não achei que era relevante. Tipo, nunca foi o foco do Marcos, romance. Então eu falei, não vou fazer isso no final, vou cantar. E esse ato meio que tocou o coração dos humanos, né? Eles ordenaram o fim do massacre à presidente. E finalmente os androides puderam obter a sua liberdade e os direitos por conta desse ato de humanidade, né, do Marcos diante da morte. Então assim, nesse final, de certo modo eu alcancei os objetivos dos androides, né? Mas eu me senti, eu senti um completo fracasso, destruído por dentro. Porque pra mim, pessoalmente, importava mais a jornada pessoal de cada um deles, não tanto a revolução. Tipo, 2 morreram por consequências das minhas escolhas. Tudo que acontece no jogo é porque você escolhe. Mas aí não tinha que fazer, né? Eu tinha que aceitar. Até lá eu assisti os créditos, meio desacreditado do desastre que eu causei no final. Falei, pô... Não, eu quero saber o que acontece se eu tivesse feito escolhas melhores. Aí eu resolvi rejogar o save a partir de um ponto, né? Não a história inteira. Só tipo 1 ou 2 capítulos pra trás. Foi o que eu considerei como sendo, assim, determinante pro fim trágico. Em algum momento ali eu errei. E não tava longe, tava perto. Fui buscar respostas do que o meu final poderia ter sido, caso eu tivesse feito escolhas melhores. Então vamos lá, cenário 2, onde eu fiz as escolhas melhores. Com o Connor, novamente, eu entrei no prédio da Cyberlife. Só que antes de abater os guardas, eu hackeei a câmera, porque agora eu sabia da câmera. E eu não queria me fuder de novo. Então, quando você desce as escadas, o elevador dessa maneira, não tem androides te esperando lá pra te matar. Mas tem o Hank. Ele é refém de um androide. Você, outro Connor. Tipo assim, um Connor enviado pela Cyberlife, porque eles descobrem sua traição. E ele vai lá fazer o Hank de refém. Aí, tipo, você tem um confronto com ele, né? Os dois se machucam. E aí o Hank pega a arma e cabe a ele decidir qual Connor é o de verdade. E ele vai matar o outro. Aí você tem que falar com ele e convencer ele de que você é o verdadeiro. Então, os detalhes que você pega ao longo da história com o Hank ajudam nesse ponto. Então, saber, por exemplo, que o filho dele chama Cole e você só consegue isso mantendo uma boa relação de amizade com ele, é o que meio que te salva nessa hora. E também a maneira como você fala, né? Aí fica, tipo, fácil pra ele definir quem é o de verdade, ele mata o outro. Missão bem sucedida, o Connor vai lá, converte todos os androides da fábrica e agora vai todo mundo lá pro centro onde tá o Marcos na manifestação. Olha que final top, olha que maravilha, muito melhor que o outro, velho. Nossa, sério, o outro foi um lixo perto, eu morri. Qualquer coisa era melhor que isso. Com a Kara, eu resolvi arriscar um pouco. Eu resolvi ir pelo caminho rápido dessa vez. Com o guarda, né? Por que eu tinha medo? Porque os guardas tinham tipo, uma ferramenta que media a temperatura corporal. Só que quando eu olhei bem, esse não tinha. Ele tava tipo, pegando documentos. Então foi ela, o Luther e a Alice. Eles tentaram atuar meio que sendo uma família. O que é uma coisa interessante sobre essa cena? Tipo assim, depois que você descobre que a Alice é um androide e vocês saem, fogem da Jericho e tá nevando, você tem a opção de desativar o sensor de frio dela pra fazer ela sofrer menos, vamos dizer. Ou você pode optar por manter. Se você optar por manter o sensor de frio, esse teste do guarda vai ser mais fácil de fazer. Porque ele vai ver a Alice tremendo. E, tipo assim, ele vai enxergar um traço de humanidade nela. Tipo, quem sente frio são humanos. Fala, por que ela tá com frio? Fala, porque a gente quer ir embora pra casa, minha filha tá com frio, entendeu? Então ele, tipo assim, libera você mais fácil. Tem a chance de passar é maior dele não descobrir. O que é muito foda, é um detalhe, tipo assim, parece tão insignificante, mas ele foi importante depois. Assim, você passa por ele, né? Você chega a tempo na rodoviária. Aí mais um problema, a gente não tinha passagem. A passagem tinha que ser pré-comprado. Falei, fudeu de novo, né? Vou ter que ir pro Rio morrer. Já era.
Aí o que acontece? Um casal derruba a passagem deles. Irmão, eu não hesitei um segundo. Daí só que agora peguei a passagem, roubei, nem dei tchau, fui direto pro ponto de embarque. Sinceramente, ó, eu não liguei de ter roubado as passagens. Eram humanos, tá ok? Era um casal de humanos. Os únicos que estavam sendo executados eram androides. Eles iriam ficar bem. Não iam morrer. É só comprar de novo. Dá nada. Aí você embarca, né, no ônibus. Você chega no controle da fronteira. Mais um problema. A história não acaba. Aí você vai ser meio que entrevistado e novamente. Aí eles vão passar o scanner lá de ver a temperatura. Aí alguns androides na fila já apareceram na história antes. Eles estavam dispostos a nos ajudar, caso fosse necessário, né? Eles vão se sacrificar. E você que escolhe isso, tá? Você escolhe se você vai sacrificar eles ou não. Ou se você vai arriscar passar, tipo assim, na coragem ali, tentando convencer o guardinha. Eu escolhi fazer isso, no caso. Eu não quis sacrificar ninguém. Falei, se for pra morrer, morre aqui, foda-se. Por sorte, né? Uma cena bem emocionante. A Carol, ela suplica pro guarda. Ela fala, tipo, por favor, eu só quero fugir, eu só quero ser feliz. E ele tem compaixão e libera a gente. Né? E daí, com isso, a gente chega no Canadá, os três, e tem um final muito feliz. Família, vivendo junto ali agora. Ninguém nunca vai saber que são androides. É isso. Melhor final possível, os três vivos juntos no Canadá. E na história do Marcos eu mantive as escolhas que já tinha feito, né? Porque elas meio que me levaram pra um final aceitável. Tipo assim, eu acho difícil ser muito diferente do que eu consegui nessa linha de escolhas que eu fiz com ele, né? E foi isso. Assim, ao meu ver, foram duas escolhas erradas que separaram o meu final desastroso, tipo um dos piores, pra o que provavelmente é o melhor final do jogo, né? Que é o final onde tipo assim, o Luther, a Carol e a Alice chegam no Canadá vivos. O Connor, ele desperta e se junta à revolução dos androides, e os androides conseguem os seus direitos. E as duas escolhas, no caso, foram assim, tomar o caminho longo para rodoviária, porque perder o ônibus significa que você vai ter que ir pelo rio. E ir pelo rio significa que vai dar merda. E não destruir as câmeras do elevador. Porque, bem, você vai morrer, né, se você destruir a câmera do elevador. Os caras vão te matar. E duas escolhas tão, assim, parecem tão bobas na hora. E decretaram o rumo da minha história. De uma desgraça para um final top. Feliz. E aí eu concluí de novo o jogo. Só que dessa vez de forma satisfatória, feliz, satisfeito. Bem, é aqui que eu gostaria de encerrar o vídeo. Com aquela que é a última e também a minha cena favorita do jogo. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no meu canal, me apoiar em projetos futuros, deixa um like. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, quiser falar algo sobre o jogo, qualquer coisa que você quiser falar, deixa aqui embaixo nos comentários que eu irei te responder assim que possível. E é isso. Meu nome é Calice. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.